Olá, meu nome é Rafael, eu sou aluno do 7º bloco de História da Universidade UESP, Estadual do Piauí, e hoje a gente vai trabalhar um pouco o fim da Guerra Fria e suas implicações na América Latina, assim como analisar algum desses processos. Então, antes da gente trabalhar de fato sobre como esses processos da Guerra Fria, ou melhor, o fim dela, se deu na América Latina, seja no Brasil, Chile, Paraguai, esses países, é bom a gente trabalhar um pouco desse contexto, né, que estava acontecendo nesse período. Esse período vai basicamente na segunda metade do século XX, ali 1950, fim da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a vitória dos países aliados, né, União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, mas que a partir desse momento a gente já consegue observar algumas particularidades de cada um desses grupos, principalmente entre Estados Unidos, que representava um bloco capitalista, ou seja, toda essa questão de individualismo econômico, economia voltada às empresas, toda essa questão do capitalista, enquanto a União Soviética vinha com esse viés comunista, socialista, ou seja, a revolução pelos trabalhadores, sem um estado autoritário, né, nesse sentido, e a gente trabalha um pouco em cima disso. Além também, quando a gente fala um pouco de Guerra Fria, o que seria basicamente essa Guerra Fria? Era mais uma guerra que não acontecia em conflitos de fato, em campos de batalha, mas que aconteciam de cunho ideológico, ou seja, seja em propagandas, tanto soviéticas quanto norte-americanas, mas ainda assim a gente tem diversos fatores que a gente pode observar hoje, por exemplo, com a corrida armamentista, né, que devido a essa tensão que existia de guerra, vamos ter uma construção muito grande de armas, desenvolver muitas armas, até a questão também de tecnologia, né, vão ter o primeiro homem que vai à Lua, o primeiro satélite, né, mas o que serve um satélite? Basicamente, por exemplo, o sinal do nosso celular é recebido via satélite, ou seja, e tudo isso decorre desse processo, mas para a gente poder compreender também que existiam conflitos armados, sabe, muitos conflitos armados, porque apesar de a guerra em si se concentrar entre Estados Unidos e União Soviética, e eles não lutarem entre si, porque ambos tinham ogivas nucleares, todo armamento nuclear que resultaria basicamente no fim do mundo, eles basicamente não só desenvolvia, mas como também oferecia armas, suprimentos para países de outras regiões do mundo, porque Guerra Fria vai ter um impacto global. Por exemplo, como no Vietnã, que vamos ter uma separação bem clara entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte e Coreia do Sul, e no Vietnã, entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. A própria Coreia, né, tem a Coreia do Sul e Coreia do Norte, ambos são representados por esses polos, ambos capitalistas, ambos comunistas socialistas. E aí a gente pode trabalhar um pouco em cima disso para a gente entender como a gente vai trabalhar ao longo da nossa aula, para a gente poder compreender o seu fim, como se deu o seu fim, as crises internas que teve na União Soviética nesse período, que basicamente resultaria num processo mais avançado de globalização que vai ocorrer, também para a gente compreender um pouco dos conceitos de direita e esquerda, que são conceitos que permeiam a base ideológica desses grupos, para que a gente possa ir ao longo da aula. Bom, continuando a nossa aula, a gente agora vai trabalhar a questão da crise soviética e o fim da Guerra Fria. Bom, a União Soviética, ela se estabeleceu como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, meu Deus, que nome grande, em 1922. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o fim da Revolução Russa, né, que a gente tem todo esse processo dessa unificação desses países mais ao leste da Europa, a gente pode trabalhar um pouco nesse sentido. Só que já em 70 e 80, em 1970 e 80, a gente já passava por diversas crises. O bloco soviético passava por diversas crises, principalmente de cunho econômico, social e cultural, porque não se tinha muitas reformas acontecendo, ou seja, não tinha muita preocupação com a população, questão de emprego, saúde, essas coisas, e cada vez mais a indústria estava estagnada. Aí vai ter um bom senhorzinho, entre muitas aspas, um senhor chamado Leonid Brezhnev, me perdoe pela pronúncia que é horrível, mas ele basicamente vai estar representando, ele vai ser o líder soviético nesse período.
E ele vai trabalhar com a questão da doutrina Brezhnev, que seria basicamente você voltar todo o processo dos trabalhadores, toda a mão de obra voltada para a indústria armamentista. Ou seja, o pensamento não estava em evoluir outras áreas do país, da União Soviética, no caso, seja em educação, sociedade ou projetos estruturais. Isso era muito mais questão de armas, que isso vai ser totalmente mais discutido à frente. Mas essa doutrina, mais uma vez, manteve ainda mais essa estagnação, ou seja, ficou ainda mais parada e com um arsenal bélico enorme que, até então, como era a Guerra Fria, e só poderia dar essas armas para os conflitos que estavam acontecendo ao redor do mundo, a economia não teve muita diferença e nem muita mudança social. E essa problemática só vai ser mudada, esse problema só vai começar a ser resolvido com a introdução de outro líder, né? Então, o nome é complicado. Em 1985, a União Soviética, que como a gente já estava trabalhando, estava em bastante crise, ela vai ter agora um novo líder, né? O nome dele é um velho mais novo, como eu gosto de falar, Mikhail Gorbachev. Enfim, assim, a ideia de velho mais novo é porque em sua idade ele vai ser velho, só que ele vai pensar já que a Rússia como estava, não estava dando certo, não tá. Muita estagnação, as pessoas sem trabalho, ou seja, não estava. Ele vai começar, ele vai ser um líder reformista, ou seja, vai trazer novas reformas para a União Soviética nesse período. Vamos ter uma maior abertura do comércio, das fronteiras da União Soviética, né? Então vai ter um projeto chamado Perestroika, que é basicamente vai ter a inserção de um multipartidarismo, ou seja, mais de um partido, vários partidos vão poder agora coexistir. A tirada das tropas do Afeganistão, que era um conflito que já estava se estendendo há muito tempo, com um número de vítimas assim assombroso, assim como na guerra do Vietnã, e que não estava dando certo. E aí, só que, assim, nesse início é tudo muito bonito, só que na União Soviética, muitos políticos vão dizer que o que ele está fazendo não é tão bom assim. Já não vai ser tão bom para alguns, entendeu? Eles vão começar a questionar o trabalho do Gorbachev, vão começar a questionar, falando que está sendo ruim para a União Soviética, e logo, questão de 6 anos mais tarde, 6, 7 anos, que é em 90, 92, vamos ter um processo já de desestruturação da União Soviética. Em 91 a gente tem a independência da Ucrânia, né, que era um dos países mais importantes da União Soviética nesse período. Em 92 a gente tem a Rússia, que vai de fato sair, né, da União Soviética, culminando assim então nesse fim de fato, porque vai ser institucional. Lembrando que em 89 a gente vai ter a queda do Muro de Berlim, que foi criado lá em 62, logo no início da Guerra Fria, que simbolizava muito a questão que era o marco simbólico, né, esse marco físico. O que seria esse Muro de Berlim? Era um muro que basicamente circundava toda a cidade de Berlim na Alemanha e que separava de um lado a Berlim Oriental, que era dos socialistas, né, da União Soviética, e a Berlim Ocidental, que era dos outros países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, França, Estados Unidos e Inglaterra. Para ficar mais claro, imagina aqui no centro da cidade tem um muro que pega daqui, do centro ali da antiga rodoviária, vai até lá Sariema, e outro que vai até lá a saída para Luiz de Abreu. Imagina você que do nada esse muro seria construído e você não poderia mais passar para aquele outro lado, né? Então, isso durante um tempo de 20 anos. E tipo assim, mas por que não saltava? E se saltasse, como tinha postos militares, facilmente você seria morto. Claro que com o tempo havia negociações, corrupções, que você pagasse, você poderia atravessar para o outro lado, mas é basicamente isso. Já nesse ano, 89, a gente tem esse fim simbólico com a queda do Muro de Berlim, que vai culminar, como eu já mencionei, no fim, de fato, na dissolução em 92. E agora a gente vai, de fato, trabalhar, analisar, né, essas influências desse fim da Guerra Fria, desse fim da União Soviética, principalmente na América Latina.
Agora, para a gente falar um pouco do fim da Guerra Fria e principalmente as suas interferências, as suas reações ao longo do mundo, a gente pode mais uma vez trabalhar com a ideia de globalização, retornando agora. Porque a gente tem que pensar que com o fim da Guerra Fria a gente vai ter um único polo, assim, não necessariamente um único polo, mas uma ideia geral vai ser a ideia capitalista. Ou seja, a gente vai ter diversas áreas do mundo que já eram atrativas economicamente, agora elas vão ser muito mais bem definidas e muito mais bem observadas. Mesmo que muitos desses conflitos ideológicos, devido a essa polarização entre comunismo e capitalismo, vão permanecer por mais alguns anos. Mas agora, falando de globalização, para a gente entender basicamente o que é a globalização, basta a gente virar na nossa casa e pegar alguns aparelhos que a gente pode entender um pouco desse processo. Como, por exemplo, esse celular, ele é feito de uma marca chinesa, como vocês podem observar, né? Essa chave, ela é de uma motocicleta de uma indústria japonesa. Esse creminho de passar no rosto é de uma marca alemã. Essa fitinha aqui, ó, também é de uma marca alemã. Esse liquidificador é de alguns países de algum país dos Países Baixos, ou seja, Holanda, que representa aqueles países ali. Esse outro celular é sul-coreano. E esse celular que a gente está usando para poder gravar é norte-americano, mas a sua produção é feita em outros países da Ásia, como Indonésia e Tailândia. Ou seja, globalização seria o quê? Seria a quebra dessas fronteiras entre essas empresas, ou seja, empresas de diversos países vão se instalar ao redor do mundo. Só que agora, com o fim da União Soviética, vamos ter uma maior inserção, né? Uma maior entrada desses produtos, tanto de produto quanto de empresas, que vão agora estar produzindo seus produtos dentro de outros países, como no caso desse produto que eu mostrei para vocês, boa parte deles são produzidos no Brasil, e são produtos que vêm de outras regiões do mundo. Ou seja, é a quebra dessa fronteira, a globalização. Só para a gente contextualizar um pouquinho, para a gente poder compreender como se deu o fim da Guerra Fria e esses processos na nossa América Latina e no Brasil. Quando a gente fala desses processos na América Latina, a gente pode pensar tanto em Brasil, Chile, Cuba. Cuba não necessariamente Cuba, porque Cuba representava uma célula, uma nação socialista, né, que esse é um caso interessante, em um continente, em um local que, teoricamente, todos os países eram capitalistas, estavam sob a sombra do capitalismo, né, sob a sombra dos Estados Unidos. Mas para a gente pensar um pouco desse fim da Guerra Fria, a gente pode pensar na tentativa da criação da ALCA, né, que é uma área de livre comércio entre todos os países da América, não só da América Latina. Só que, com isso, a gente tem um problema bem básico que logo deu ruim, não foi para frente. Porque os países da América Latina, quase todos em sua maioria, eles são ex-colônias, e colônias de exploração. Ou seja, até hoje a gente sofre com esse passado que é historicamente desigual e que nós temos nações subdesenvolvidas, países subdesenvolvidos, apesar de que o Brasil em algum momento se destaca mais como em determinado fascista maior do mundo, geralmente nós somos países subdesenvolvidos. Ou seja, se a gente fosse dar prosseguimento a essa ALCA, a gente nada menos seria de que uma quebra nas nossas empresas, na empresa nacional, e basicamente não daria muito certo. Justamente por esse passado desigual. E também vale ressaltar, só para a questão da gente contextualizar ainda mais essa questão, porque sempre que a gente pensa em União Soviética, a gente pensa nos males que elas fez com esses países, né? De exploração, mortes, tudo isso. Mas também temos a influência dos Estados Unidos direta nos nossos países, principalmente por meio das ditaduras militares que vão se instaurar da década de 60 até os meados da década de 90, que são ditaduras de extremas direita, como a gente trabalhou o conceito de direita e esquerda, que são totalmente voltadas a um autoritarismo, repressão social, cultural, econômica às minorias. E os Estados Unidos foi o país responsável de estabelecer essas ditaduras.
Tanto que logo no final da Guerra Fria, assim também com a finalização soviética, tem a tentativa de tirar esses líderes que estavam na América Latina. Os Estados Unidos tentam tirar porque já está se tornando algo muito sangrento e muito nocivo, algo muito ruim para a nossa população. E é basicamente isso os efeitos nesse momento. Claro que quando a gente parte para o século XXI, a gente sente muito dessas noções, né, como a gente já falou, porque a gente vive num país que é basicamente bipolarizado, né, entre direita e esquerda. Os partidos vão nessa nuance, nesses lados. Apesar que esquerda seria basicamente o que seria um grupo de políticos, né, que é mais voltado para questões sociais, que diz que a desigualdade, a contenção dessas desigualdades é a obrigação do Estado. Já a direita não. A direita vai dizer que a desigualdade é algo natural, é algo que provém do sistema capitalista. Só que no nosso país é muito complicado, porque ver essas noções, apesar que alguns partidos se destacaram com mais reformas públicas, com auxílio de educação, moradia e tudo mais, só que é muito complicado porque muitas dessas políticas, às vezes sociais, são de partidos de direita, sabe? Então, a gente pensar algo no nosso Brasil é algo muito mais complexo, mesmo que com os grupos que a gente conhece atualmente, a gente percebe mais ou menos onde se encaixa cada um desses grupos, com base, mais uma vez, essa definição não é minha, não é algo do meu senso comum, mas são os estudiosos que trabalham com esses conceitos, porque é algo muito difícil da gente poder mencionar, né? Porque em si eles têm eles são opositores, direita e esquerda, mas em muitos casos eles têm sistemas, concepções parecidas, vai ter partidos de direita com algumas atitudes de esquerda e assim por diante. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham me acompanhado até aqui, que tenham compreendido um pouco mais desses conflitos e dessas influências com o fim da Guerra Fria, né? E pensar também que esses conflitos que marcam no século passado, século XX, têm resquícios até hoje, como a gente pode ver, por exemplo, na crise recente do Oriente Médio, conflitos da Síria, do Oriente Médio, que tem uma influência total desse histórico dessa Guerra Fria, né? E no mais a gente vai trabalhando, né, para quem desenvolveu mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem nesse momento, a gente precisa se cuidar. Se inscrevam no canal. Veja lá a nossa playlist, tem muitos outros vídeos sobre vários outros aspectos históricos. E usem álcool gel, né, para se proteger, porque é sempre importante. No mais, é isso e até a próxima.